Bom, pessoal, nós temos aqui essa planilha que é a CompNet. Essa planilha a gente vai utilizar aqui algumas funções que nós já vimos, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais com ela para a gente ver como se dá a resolução dessa planilha. Bom, primeiro nós temos aqui do lado esquerdo essa coluna com o preço, com a data, né? Depois a gente tem um produto, depois nós temos a quantidade vendida, tem o valor unitário e tem o preço total. Acima a gente tem a data, tem a hora. Então a data que nós vamos utilizar a função hoje, então igual hoje, abre e fecha parênteses, enter. E ao lado a gente vai utilizar aqui a função agora, então igual agora, abre e fecha parênteses, enter. E aqui em cima ele me mostra sempre a data e a hora. Vou esticar aqui para a gente dar uma olhada, ó, mostra a data e a hora. Eu vou trocar essa formatação para ele mostrar apenas a hora. Então aqui na parte superior nós temos no formato de número personalizado, eu vou trocar para hora, e ele fica só com a hora ali embaixo, né? Bom, aqui do lado direito a gente vai fazer um cálculo simples de multiplicação. Eu vou pegar essa quantidade e vou multiplicar pelo preço unitário. Então vai ficar assim, igual a quantidade vezes o preço unitário. Enter. E temos aqui o resultado. Vou pegar aqui na alça e vou puxar. Aqui ao lado direito a gente tem quantidade vendida, valor total vendido e valor médio vendido. Tá? Então, quantas placas aqui foram vendidas desse produto, né? Então, quantidade vendida. Então a gente vai utilizar aqui a função soma C para encontrar o total vendido. Tá? Vamos utilizar aqui igual soma C e abre o parênteses. Primeira coisa que eu tenho que fazer, passar todos os produtos, então eu vou selecionar aqui de B5 até o último produto, que é o B30, ponto e vírgula, dizer que nesse momento eu quero a placa de rede que está aqui desse lado, então eu vou clicar, não preciso nem digitar ali, eu vou clicar, ponto e vírgula, e agora passar a quantidade. Então a quantidade é do C5 até o C30. Vou dar um Enter aqui, e aí a gente tem um resultado, são 276 placas vendidas. Para eu poder arrastar isso aqui, eu preciso travar algumas coisas, então vamos abrir a fórmula para a gente dar uma olhada. O que eu preciso travar? Eu vou travar de B5 até B30, e eu vou travar de C5 até C30, que são os produtos B5 até B30, e quantidade de C5 até C30. Eu vou selecionar aqui, vou apertar no meu teclado F4 para travar, travei ali, e agora eu vou travar do outro lado também, então C5 até C30, F4 para travar, pronto, vou dar um Enter. Está ali o resultado. Quando eu pego aqui pela alça, eu puxo, já calcula todos os outros valores para mim. Valor total e valor médio é a mesma coisa. Então, igual, soma C, abre o parênteses. Vou pegar todos os produtos, né? Então, a placa de B5 até B30, a placa de rede até o último item, que é o roteador. Vou aproveitar aqui, ó, que eu só fiz a seleção e vou apertar o F4 no meu teclado. Ele já travou ali para mim do lado direito. Né? Vou colocar aqui o ponto e vírgula, vou dizer que o produto que eu quero somar nesse momento é a placa de rede, então eu seleciono a placa de rede aqui, ponto e vírgula, e vou pegar agora o total. Eu vou pegar o total de E5 até E30. Também está aqui, acabei de fazer a seleção, vou apertar o F4 no teclado para travar, pronto, e vou dar um Enter. 11.754 só da placa de rede. Eu vou puxar aqui para baixo, vamos ver o resultado. Tá ali, né? E agora o valor médio. Para encontrar o valor médio, tá fácil aqui de fazer. A gente poderia pegar esse valor total e dividir pela quantidade, né? Daria o mesmo resultado. Mas eu vou utilizar aqui a função média C. Então, igual média C, abre o parênteses, vamos pegar todos os produtos, né? Placa de rede até o último produto, que é o roteador. Vou deixar assim selecionado e já aperto F4, pronto, ele já travou ali para mim, ponto e vírgula. Vou pegar agora todos os valores referentes ao total
Antes disso, antes de pegar o valor referente ao total, preciso pegar o produto aqui, né? Produto placa de rede. Agora sim, ponto e vírgula, e agora todos os valores referentes ao total. Clico aqui no primeiro valor, que é o E5, vou até o último valor, que é o E30. Maravilha. F4 no teclado para travar, fecho parênteses e Enter. Então temos agora todo o total, vou pegar aqui pela alça e vou puxar. Maravilha. Bom, agora eu vou selecionar valor total e valor médio, passar para moeda, clica aqui no botãozinho de moeda, pronto, ajustar aqui as colunas, maravilha, tá lá. Maior venda, menor venda. Então, qual foi o maior valor vendido, qual foi o menor valor vendido? Então vamos dar uma examinada aqui no nosso preço unitário, aliás, no nosso preço total, né? Nós estamos falando da venda, então vamos ver qual foi a maior venda. Então igual, vamos aqui com o máximo, vamos pegar de E5 até o E30, fechei o parênteses, Enter, tá lá, 5.000, foi a maior venda. E vamos pegar a menor venda, igual menor, aliás, igual mínimo, de E5 até o E30, temos ali R$460. Tá? Então essa planilha que finalizou, a gente vai seguir para a próxima planilha, aqui embaixo, na planilha de despesas, né, onde a gente tem ali as despesas das filiais de São Paulo, Rio de Janeiro, e aí a gente tem a última planilha, né, que é a de despesas gerais, semestrais. Bom, como é que funciona esse cálculo aqui? Vamos dar uma olhada primeiro nas filiais. Eu tenho aqui a filial de São Paulo, que tem esses gastos dessa filial nesses meses, né, no primeiro semestre. Aí nós vamos ver que esses gastos, eles também acontecem na planilha do escritório do Rio de Janeiro. Então vou dar um clique aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ver que aqui no Rio de Janeiro também tem os mesmos gastos. Ó, tá? Qual é a ideia? A ideia é calcular e ver qual o gasto de todos os itens relacionados às filiais juntos. Então, em São Paulo, por exemplo, eu tenho gasto com água, luz e telefone. No Rio de Janeiro, também, água, luz e telefone. Eu tenho também combustível, gasto com combustível. No Rio de Janeiro, também, gasto com combustível. Então, a ideia aqui é somar esses gastos para a gente ver quanto nós vamos ter no geral, no total. Essa é uma ideia bem interessante, porque vocês também podem utilizar para fazer, por exemplo, planilhas de gastos semanais ou planilha de faturamento semanal. Então você pode fazer uma planilha para segunda-feira, uma planilha para terça, uma planilha para quarta. Quando chegar no último dia da semana, você pode fazer a soma de todos esses valores para ver quanto que dá ao final, né? E aí você vai saber quanto você vai ter de gastos nessa semana, ou qual é o faturamento da semana, né? Então dá para fazer esse tipo de coisa, tá? Que fica bem legal também. Bom, vamos fazer então os cálculos aqui para a gente ver o resultado, né? Como é que nós vamos fazer aqui? Em despesas semestrais, ó, tá vazio. Então a gente vai somar as despesas de São Paulo com a do Rio de Janeiro. É bem simples. Eu vou aqui em despesas semestrais, despesas semestrais, em B de bola 3, em janeiro, então ó, B de bola 3, janeiro, eu vou somar água, luz e telefone das duas filiais, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. Então cliquei aqui em janeiro, vou dar um igual, nós vamos lá em filial São Paulo, então você vai com o seu mouse e clica lá embaixo na filial São Paulo, clica no primeiro valor janeiro, então dos 2.800, você vai notar aqui em cima na parte superior, ó, que o Excel já fez esse cálculo aqui para mim automaticamente, eu só cliquei, ele já colocou ali para mim, tá? E aí eu vou somar, mais, vou lá embaixo no Rio de Janeiro, dou um clique na filial do Rio de Janeiro e clico no mesmo valor de gasto, ó. Repare que do Rio de Janeiro é um pouquinho maior, cliquei aqui, pronto, parei aqui. Eu paro nessa filial, vou dar um Enter e aí eu tenho um resultado, ó. Se eu abrir essa fórmula, cliquei aqui uma vez, vou apertar o F2 no meu teclado.
Abrindo a fórmula ali, ó, ele está somando B3 da filial de São Paulo com B3 da filial do Rio de Janeiro. Tá? Então ele já está puxando isso para mim automaticamente. Eu vou dar um Enter aqui, ele vai deixar o resultado ali na tela. E eu vou puxar, eu vou pegar aqui pela alça, ó, e vou dar uma puxadinha e ele já faz ali as contas para mim. Tá? Eu vou fazer com aqui de fevereiro, mas nem precisaria, era só puxar também. Mas eu vou fazer com de fevereiro aqui para a gente rever o cálculo. Ó, igual, vou clicar lá embaixo na filial de São Paulo, clico no primeiro gasto aqui de fevereiro, eu vou apertar o sinal de mais para somar, vou até a filial do Rio de Janeiro e clico no valor de gasto da filial do Rio de Janeiro. Tá aqui em fevereiro, bonitinho. Aqui mesmo eu dou um Enter e ele já me joga para o resultado. Tá? Vou pegar aqui pela alça, puxo para baixo e agora eu posso puxar ele diretamente para a direita. Ele já vai fazer todo o restante do cálculo para mim. Tá? Então essas são as despesas consolidadas das duas filiais. A gente soma as despesas das duas filiais e a gente tem aqui o resultado. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês esses dois cálculos, né? Tanto a planilha da Compinet como essas das consolidações, eu vou disponibilizá-la para vocês vazia, e aí vocês vão colocando as informações e os dados que vocês precisam. Vai calculando para chegar no resultado. Tá? Então é isso aí, gente. Até a nossa próxima aula.